Olá, estamos começando mais um 15 na TV, aqui na TV Unimap. E já queria começar dando as boas-vindas, né, aos nossos companheiros aqui, o Eduardo e o Evandro. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, Roberto. É um prazer estar falando novamente aqui. Graças a Deus com uma vitória, uma importante vitória nesse início de segunda fase. Realmente muito bom estar aqui, estar aqui com vocês, falar novamente do 15 de Piracicaba e novamente, né, falando sobre uma vitória, de novo contra o Linense, né, o pessoal lá deve estar engasgado com a gente, né, outra vitória por 1-0, fora de casa, e é muito importante começar essa segunda fase do Copa Paulista com o pé direito. Bom, como vocês falaram, o 15 ganhou do Linense mais uma vez, a terceira vitória no ano, de 1-0 também, repetindo o placar, jogando fora, né, jogando lá em Lins, um resultado importantíssimo para o 15 de Piracicaba, já começando essa segunda fase com vitória, e foi um gol do atacante, o Tito, né, aos 10 minutos do segundo tempo. O 15 completa agora 10 jogos sem perder, e no grupo 4 está empatado com a Portuguesa ali, né, rigorosamente empatado, com os mesmos critérios. O que vocês podem comentar desse jogo? Como foi a atuação do 15? Uhum. Eu que estive lá em Lins, né, o Du estava no evento que aconteceu no Barão da Serra Negra, o Pira Games, que a gente vai comentar depois. Mas foi uma partida bastante movimentada, assim. O Linense contou com alguns jogadores retornando, né, que não tinham jogado na rodada anterior, caso do Davi Lopes, que inclusive já atuou aqui no 15 de Piracicaba, o Giovani, atacante também. Então a postura do Linense foi até mais ofensiva do que no jogo anterior. No primeiro tempo eles usaram bastante o lado direito com o Tavares, né? Estrearam 2 jogadores, o Rafael Tavares, que é outro jogador que atuou no meio de campo, e o Cezinha, lateral esquerdo. Então uma equipe modificada com relação a que a gente já tinha vencido na semana anterior. E o Linense marcou até mais presença no campo ofensivo no primeiro tempo, só que as principais chances foram do 15, né? Houveram 2 boas oportunidades no primeiro tempo, uma com o Tito, que foi no travessão, depois outra com o Bruninho, né? A bola quicando ali, ele acabou chutando bem, ela passou perto da trave. E na segunda etapa, logo aos 10 minutos, a gente conseguiu fazer o gol. Uma jogada que o Evaristo Pisa até já tinha comentado em coletiva semanas antes, que ele foi questionado sobre essa jogada de arremesso lateral, o André Cunha cobrar o lateral. Nesse caso foi o Rodrigo que fez o desvio de cabeça e o Tito completou para o gol, né? Ele foi questionado sobre essa jogada e ele até brincou, né? Se o Palmeiras foi campeão brasileiro assim, por que eu não vou fazer aqui no 15, né? Então é uma jogada que novamente aconteceu e deu certo, com o gol da vitória saindo aos 10 minutos do segundo tempo. O técnico do Linense, o Wilson Tadei, realizou as 3 alterações, o Linense foi ainda mais para cima, só que o 15 estava bem postado, então o Linense teve dificuldade em furar o bloqueio defensivo do 15, que tinha o contra-ataque ainda como arma. Depois o Léo Carvalho entrou, o Rafael Rosa, também deram ainda mais velocidade, o próprio Maicon Aquino. Dessa forma o 15, bem posicionado em campo, conseguiu esse importante resultado. Ô, Evandro, você falou, acho que com propriedade, né, que a gente teve as melhores chances, e eu queria saber até de você, inclusive teve até um gol anulado do 15 de Piracicaba, e eu conversei com o Tito, depois de fazer o gol da vitória no sábado lá pra gente, ele visitou o evento do Pira Games no domingo lá no estádio, fiquei conversando um pouco com ele, e ele jura de pé junto que não estava impedido, né? Foi uma falta lateral do Léo Carvalho, inclusive muito bacana, porque mostra a questão do ensaio, da preparação, né? Foi uma jogada bastante treinada durante a semana, uma falta lateral que o Léo Carvalho cobrou na segunda trave, o zagueiro Marcão desviou de cabeça e o Tito completou também de cabeça e fez mais um gol do 15, né? Seria o segundo dele na partida, o segundo do 15, mas o impedimento foi assinalado. Ficou difícil para a gente ver, até vieram questionar a gente, que a gente costuma filmar o jogo, né? Inclusive essas imagens que a gente vê são feitas pela gente, mas a gente estava do lado oposto de onde saiu o gol do 15, né? Totalmente fora de ângulo para dizer se estava impedido ou não, então fica difícil de afirmar. Mas como você mesmo disse, né, logo após a partida eu conversei com o Tito também no vestiário e ele jura de pé junto que ele não estava impedido não, né? Só se o Marcão tivesse, né, e parece que o impedimento foi marcado do próprio Marcão. Mas fica complicado do ângulo que a gente estava ali dizer se estava impedido mesmo ou não. Roberto, eu acho que assim, analisando os melhores momentos que o Evandro fez no nosso Facebook e também vendo algumas
algumas imagens, né? Eu acho que fica claro que o 15 de Piracicaba realmente foi muito bem na partida, né? Como o Evandro disse, o Linense marcou presença no campo defensivo do 15 de Piracicaba, mas eu acho que isso é normal quando se trata, você está jogando fora de casa, estreando numa segunda fase, que é mais difícil, né? Já tem você não pode tropeçar, né? Não é igual a primeira fase, que ainda depois vão ter mais 12, 13 jogos. Então, eu acho que é natural que o time da casa tente um pouco mais, né, o ataque, né? Mas visto que o 15 de Piracicaba teve uma bola no travessão, uma chance clara com o Bruninho, um gol validado e um gol anulado, eu acho que o 15 de Piracicaba fez muito bem o seu dever fora de casa. A gente, nessa questão do torcedor engasgado, né, a gente deu até risada uma hora ali na tribuna nossa, que logo que depois que o 15 venceu na partida, deu para escutar o torcedor gritando: "Oh, vai perder pro 15 de novo". Então realmente foi a terceira vitória, terceira por 1-0 em cima do Linense, né? Mas como o Pisa disse até aqui na semana passada, nessa nova etapa, tudo zerado, né? Uma nova competição que se iniciou, então, independente das duas vitórias anteriores, era fundamental esse bom resultado e dar uma tranquilidade maior aí para a sequência do campeonato, visto que temos as 3 partidas em casa, né? Começando na quarta-feira, com 3 vitórias em casa e fazendo o dever de casa, a gente que já carimba a vaga para outra fase da competição. Roberto, se permite aqui eu aproveitar o Evandro, que é fera, que acompanha bastante mais de perto o time, queria saber dele como que foi todo o esquema tático do 15 de Piracicaba, que não jogou pela primeira vez, acho, talvez, no campeonato, sem um centroavante de referência, né? E também o Rodrigo atuando novamente de volante, como que foi essas duas situações aí? É interessante comentar isso, porque fica aquela dúvida, né, para quem acompanha a partida, principalmente quem vê a escalação inicial, vê Rodrigo, Doni e Marcão, né? De repente, a pessoa pode pensar que atuou com 3 zagueiros, que não é verdade. De repente, algumas circunstâncias do jogo, como o próprio Pisa já explicou algumas vezes, ele pode usar o Rodrigo como terceiro zagueiro e ganha bastante com os avanços do Danilo Mélega e do Samuel, né, que são 2 jogadores bastante velozes. Então, ele pode fazer essa alternância durante a própria partida. Mas quem acompanhou o jogo pode ver o Rodrigo diversas vezes na área adversária, inclusive, né? Então o Rodrigo ele não ficou como um terceiro zagueiro fixo, foi mais um volante mesmo, né? Mas nessas recomposições para liberar o Mélega e o Samuel, que ele ficava um pouco mais fixo. Mas por diversas vezes vimos o Rodrigo como volante mesmo, inclusive chegando na área adversária, né? Com relação aí hoje tá na moda falar, né, falso 9, né? A função desempenhada pelo Tito foi um pouco diferente, mas às vezes a gente via também até 3 atacantes, com o Alex William formando esse trio com o Bruninho e com o Tito. Eu acredito que foi bem encaixado e bastante movimentação, né? Isso permitiu com 3 jogadores mais leves ali, com outras características, possibilitou bastante ofensividade, bastante velocidade para cima da defesa adversária. Então isso eu acho que foi o principal ganho, em ter 3 jogadores assim de bastante movimentação e agilidade. E destacando o desfalque do Rafael Gomes, né, que vinha sendo atacante, vinha fazendo gols, e essa mudança aí do Evaristo Pisa. Próximo jogo do 15 vai ser contra o São Paulo, vai ser aqui no Barão da Serra Negra, né, inclusive já destacar que os ingressos estão à venda que o torcedor já pode comprar, já pode garantir sua presença no estádio. O São Paulo que perdeu da Portuguesa, né, nessa rodada também, jogando no Morumbi. Vocês acham, como que vocês estão prevendo esse jogo aí? Visto que também, a gente lembra aí que na rodada passada teve, na fase passada, né, tiveram algumas desconfianças até injustas, né, visto que o 15 empatou 2 vezes em casa e jogando mais uma vez em casa. Como que vocês estão prevendo esse jogo aí? Não, é a hora de ganhar, assim. Se antes a gente já vinha falando isso, né, que na segunda fase, por ser uma fase de tiro curto, você não pode sequer pensar talvez em empatar dentro de casa, agora mais ainda, né, porque a gente vem de uma excelente vitória fora de casa. Essa segunda vitória, se Deus quiser, vai vir em casa, vai dar muita tranquilidade para a gente encaminhar bem essa classificação nossa para a fase mata-mata da Copa Paulista. Tenho certeza que o pessoal vai trabalhar bastante para que isso aconteça, porque realmente
esses 6 pontos aí em 2 jogos vão dar muita tranquilidade para a gente saber chegar no caminho da classificação para o mata-mata da Copa Paulista. E uma preocupação que a gente nota nas entrevistas do Pisa, né, é de apresentar um bom futebol diante do torcedor quinzista, né? Porque, como você bem lembrou, houveram 2 empates em casa e mesmo a 10 jogos sem o 15 saber o que é uma derrota, né, o pessoal acaba meio que cobrando isso, né? Um bom futebol diante do torcedor quinzista, para trazer ele mais perto, né? Tem essa preocupação do Pisa, como eu disse, dos próprios jogadores. E quem sabe agora nessa partida contra o São Paulo, eu acredito que tem tudo para esse bom futebol ser mostrado, como estamos desempenhando fora de casa. Os próprios jogos do Barão houveram os empates, mas não acredito que a gente tenha jogado mal, pelo contrário. Inclusive a situação nossa era muito confortável, né? A situação era outra e eu acredito sim que tem tudo para a gente fazer um bom jogo contra o São Paulo, conquistar esses 3 pontos, né? E como os 2 melhores terceiros colocados também avançam, acredito aí que mais uma vitória contra o São Paulo, essa vitória contra o São Paulo, caso ela venha, vai deixar a situação nossa bem confortável. Vocês acham que de alguma forma esses empates que aconteceram pode pesar de alguma forma a pressão dos jogadores nesse jogo agora contra o São Paulo? Não, nenhuma. Como o Evandro disse, o 15 nas oportunidades desses empates já estava classificado, sendo que um dos empates foi contra a Ferroviária, que a gente estava disputando a liderança com eles, um jogo difícil, né? Então não pesa de maneira nenhuma. Agora é outro campeonato, como o Pisa já disse, mudou totalmente, o pessoal, todo mundo no zero, a disputa é muito maior, a rivalidade vai ser muito maior, entendeu? Apesar do São Paulo ser uma equipe sub-23, sub-20, um time da capital, né, que está disputando o Campeonato Brasileiro, é uma outra equipe, mas vai ter também essa rivalidade, essa questão do querer ganhar, entendeu? Então, não vejo nenhum, o pessoal não está com pressão nenhuma, tenho certeza que o Evandro vai confirmar isso, ele que vive um pouco mais o vestiário lá da equipe, tenho certeza que o pessoal está já nem esses empates já nem fazem mais parte. Já esqueceram, né? Eu acho que a cobrança maior, na verdade, é do São Paulo, né? Porque o São Paulo perdeu a primeira partida em casa, perdeu para a Portuguesa de 1-0, jogando em seus domínios, então a pressão por um resultado é toda deles, né? O 15 conseguiu ganhar fora de casa, vai estar com o apoio do seu torcedor, e uma derrota para o São Paulo deixaria uma situação já complicada, né? Pensando em vaga na próxima fase. Então eu acredito que essa pressão maior seja deles. O que há dos jogadores é essa cobrança interna, que eu acho saudável, né? Que tem que ter mesmo, deles quererem apresentar um bom futebol para o torcedor quinzista, conseguir a vitória ali diante do seu torcedor, mas de uma forma totalmente tranquila e normal diante da situação. E vocês acham que, olhando para o grupo 4, né, o grupo do 15, vocês acham que essa disputa direta vai ser contra a Portuguesa, já que a Portuguesa ganhou de São Paulo, o próximo jogo é contra o Linense, e o Linense desde a fase passada já não vinha tão bem, né? Vocês acham que vai ser essa disputa contra a Portuguesa ou talvez Linense ou o próprio São Paulo? Eu acreditava até antes dessa primeira rodada, eu já acreditava que o 15 e a Portuguesa seriam os favoritos para conseguir a vaga, né? Mas fica difícil a gente já descartar alguém, né? O próprio Linense tem um bom time, né? Como eu disse anteriormente, trouxe alguns reforços também, pode conseguir a reabilitação, mas eu ainda acho que 15 e Portuguesa sejam as equipes mais fortes da chave. Até antes da Copa Paulista começar, por camisa, tradição, pelo 15 ser o atual campeão, e a Portuguesa está desesperada para não ficar fora do calendário nacional, que não acontece há anos, né? Visto que o Portuguesa tem caído nos últimos anos, né? Disputou a Série D esse ano com a gente, e vai precisar ganhar a Copa Paulista se quiser voltar para a Série D no ano que vem, né? Então tem essa pressão bastante forte lá na Portuguesa, para depois de anos e anos aí não ficarem fora de um calendário nacional, né? Então, diante disso, os dois já eram apontados como fortes candidatos ao título do campeonato, né? Ainda mais agora, nessa fase, seriam os candidatos para a vaga na segunda fase, mas fica difícil descartar alguém diante da força do Linense e da própria camisa do São Paulo. Realmente, Roberto, na última quinta-feira, estive na Federação Paulista de Futebol fazendo um curso e lá a gente encontra todo mundo, né? Dos outros clubes, e aí a gente encontrou
o pessoal do Água Santa, que enfrentou a Portuguesa na primeira fase dessa Copa Paulista, e realmente o pessoal passou informações que o time da Portuguesa está forte, tem um elenco bastante qualificado, e que era para a gente realmente dobrar a nossa atenção com relação à Portuguesa. Então, a Portuguesa está aí provando isso, venceu o São Paulo, lógico que tem bastante, tem muito ainda para se definir nessa segunda fase, e a gente começa a fazer conta, né? A gente começa já a pensar se seria melhor também a Portuguesa vencer o Linense, a gente venceu o São Paulo, aí os dois já ficam com 6 e os outros 2 com 0. Então, começa a fazer conta desde já, né, Wander? Com certeza. E você fica naquela, né, de repente um time ficar para trás, né, e como eu disse, 2 melhores terceiros colocados avançam, aí um ficando para trás já ficaria o caminho aberto para os outros 3, né, mas isso são só contas, né? Mas a gente sempre faz, mas é lógico que, na verdade, o que vale é fazer a nossa parte, é jogo por jogo, mas as contas a gente fica lá nos bastidores fazendo essa conta. O pessoal lá, já os jogadores dentro de campo, jogo a jogo. Na verdade, é a ansiedade do torcedor para a vaga ser confirmada logo. Né? Exatamente. A gente quer ver logo o time classificado. A única conta que vale é o gol, né? A bola que entra na rede. O 15 joga contra o São Paulo, então, na quarta-feira agora, dia 27, às 20 horas. Então, fica o convite ao torcedor para comparecer ao Barão, para apoiar o time, né, nessa segunda fase, que agora, cada jogo que passa, o apoio da torcida se torna mais importante, né, para conseguir levar o time mais longe. E a gente vai comentar também, né, sobre o evento que aconteceu esse final de semana no Barão da Serra Negra, o Pira Games. É um evento de crossfit, né? Vocês podem explicar mais o que aconteceu lá? Foi muito legal, viu, Roberto? Foi um evento diferente, não sei se tinha acontecido outro em Piracicaba, eu acho que não, acho que é o primeiro campeonato de crossfit que acontece na cidade de Piracicaba, e por sorte a gente fica muito honrado do Barão da Serra Negra ter sido escolhido para sediar esse evento aí, foi muito legal mesmo. Para quem não conhece o crossfit, vamos dizer, é uma modalidade aí de musculação, de academia, né? Desculpa aí os amantes do crossfit, eu sei que não é só isso, mas só para o pessoal às vezes entender um pouco melhor, né? E é disputado em trios, então a inscrição é feita por trio, né? Não é individual, a inscrição você inscreve o seu trio, né? Então são 3 pessoas e foram 90 trios inscritos nesse campeonato de crossfit aqui em Piracicaba. Tinha gente até de fora do estado de São Paulo, veio um pessoal de Uberaba, Minas Gerais, então Uberaba, Avaré, tinha um pessoal lá de São Caetano, pessoal de Limeira, Rio Claro, então foi muito legal mesmo, lotou ali o espaço do evento, né? O evento foi realizado atrás do gol, ali perto do placar do estádio Barão da Serra Negra. É importante, desculpa interromper essa parte, de repente o torcedor ficou preocupado com o gramado, né? Não atrapalhou em nada. Não, eu não deixei ninguém pôr o pé no gramado do Barão, fica tranquilo, viu, torcedor? Não deixei ninguém pôr o pé nem na linha ali do Barão da Serra Negra, ali, para não atrapalhar nem um pouco o nosso time na Copa Paulista, nessa segunda fase, que eu sei, a gente sabe que é muito mais importante do que tudo. Mas foi muito bacana mesmo, 90 trios inscritos, quase aí 300 atletas, né, participaram desses 2 dias de competição. No sábado foi o dia inteiro, começou às 8 horas da manhã, foi até às 7 horas da noite as competições, e realmente é bacana ver o quanto esse pessoal eles se envolvem com esse esporte, aí, com essa modalidade que é o CrossFit. Então, para agradecer aqui todo mundo que foi, que se inscreveu, que participou do Pira Games, e também de todo o público que visitou esse nosso evento, que foi muito bacana lá no estádio Barão da Serra Negra. É isso, então, vai encerrar por aqui o nosso programa. Vocês têm alguma coisa mais para complementar? Acho que só confirmar os ingressos, né, Wando? O Moio aumentou o ingresso lá? Não, continua nos mesmos valores dos jogos anteriores, né? Ou seja, R$20 na cativa, R$10 na geral. Comercialização nessa terça-feira, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, né? Nesses valores, então, que eu disse. Na quarta-feira, a venda segue para a bilheteria do Portão 2, ali da Rua Silva Jardim, das 9 da manhã até o intervalo do jogo. As demais bilheterias, das 6 horas da tarde, também até o intervalo de 15 São Paulo. Como a gente vem falando desde semana passada, né? A presença do torcedor é fundamental, está na hora do torcedor quinzista abraçar o time aí na busca desse bicampeonato. Ingresso baratinho, né? Dá para ir, dá para pagar. Bastante gente paga meia ainda, né? Fica tranquilo. É a chance da gente ver o 15 ganhar do São Paulo
e caminhar, né, para esse título da Copa Paulista mais uma vez. Queria agradecer mais uma vez a presença do Eduardo, do Evandro, e voltem sempre, né? Obrigado, Roberto. Oi, reforçar aí pro torcedor. Lugar de torcedor do 15 de Piracicaba, nessa quarta-feira, 8 horas da noite, é lá no Barão da Serra Negra. Valeu, gente. Obrigado a todos aí. Foi um prazer, né? A gente gosta sempre de falar do 15. Passou rapidinho o horário aqui. Até assustei agora que você falou que já tinha dado, né? Então, passou rápido. Até uma próxima aí. Obrigado a todos. E obrigado você também que acompanhou o nosso programa. Você pode acompanhar as nossas redes sociais, tanto da TV Unimap, Facebook da TV Unimap, ou do 15 de Piracicaba também. A gente se vê semana que vem. Tchau.